Oiê, eu sou a Fel e hoje a gente vai fazer uma embalagem bem bonitinha. A ideia é pra fazer de aniversário, mas claro, tu pode diversificar aí do jeito que tu quiser. E é daqueles vídeos que a gente faz tudo do zero, mas eu vou fazer uma coisa diferente hoje, tá? A gente vai fazer a nossa base do zero e eu vou usar um arquivo nosso que é exclusivo dos membros, mas também tem a versão gratuita que super dá pra fazer também, pra deixar ele mais bonitinho, tá? Então meio que pra tu saber que a gente consegue usar os arquivos pra outras coisas também que não só o que eles são. E claro, se tu não tiver os arquivos, se não quiser imprimir, não tiver como essas coisas, tu pode usar papel de scrapbook que vai dar super certo, tá? Então a gente vai começar usando um papel craft. Tu pode usar qualquer papel que seja coloridinho assim, né? Pra ficar bonitinho. Esse aqui é o papel craft 180 gramas, tá? E a gente vai fazer a marcação dele. Eu vou fazer desse lado a marcação, porque se tu reparar, o papel ele meio que é envergado pra cá, tá vendo? O papel ele, normalmente ele é envergado pra algum lado. Então eu vou fazendo que é envergado assim, porque daí depois a gente vai dobrar ele pra cá, sabe? Aí vai fazer sentido assim, envergo dele. E eu vou fazer que nem semana passada. Eu vou te explicar primeiro o que a gente vai fazer de tamanho, pra caso tu queira fazer outro tamanho, tu saber o que a gente tá fazendo aqui, tá? E aí é o seguinte, eu quero fazer uma embalagem e ela é compridinha. Então, eu vou pensar num tamanho de frente dela, tá? Então, de frente, eu quero que ela tenha 10 por 10,5, tá? Então, eu preciso aqui de uma frente, tamanho 10 por 10,5, certo? Então, a partir daqui, a gente precisa pensar na nossa base. Eu quero a minha base um pouco mais estreita. Então, eu vou fazer uma base aqui com 10, né? Porque é a nossa largura, não vou ter como fugir da nossa largura. 10 por, e vou colocar por 4. Vai dar certo, acho que vai dar certo. Eu fiz a outra com outra medida, mas vai dar certo. E aqui embaixo, eu vou repetir essa parte aqui de cima, que é 10 por 10,5. Agora, a gente precisa fazer a parte da lateral. Como a nossa base tem 10 por 4, a nossa lateral também precisa ter 4, de largura aqui no caso, né? E como a nossa altura é 10,5, eu vou colocar, então, 10,5 por 4, certo? E aqui vai ser a mesma coisa. Na verdade é 4 por 10,5, né? Mas vocês entenderam. 10,5 por 4. E a partir daqui, eu preciso pensar que eu preciso colar isso aqui. Então, eu preciso fazer uma aba aqui, ó. De todos esses lados aqui, eu preciso fazer uma aba. Deu pra entender pelo meu desenho? Aí, por exemplo, assim, se tu quiser fazer... Eu quero fazer mais largo, por exemplo. Aí eu quero fazer 20 por 10, sabe? Tipo, 10 aqui de altura e 20 assim. E aí eu quero fazer a base, por exemplo, eu tenho que fazer 20 a base por 5. E aí, então, a minha lateral precisa ter 10, que é a nossa altura, por 5, entendeu? E aqui também, 10 por 5. E aí a nossa parte daqui, ó, seria também 20 por 10. A minha letra tá bem bonita hoje, mas vocês entenderam a ideia, né? Aqui, ó, a aba também pode ser aqui do lado, tá? Aqui eu fiz esse lado, mas ela poderia ser aqui também. Então, assim, dá pra testar coisas diferentes baseado nesse tamanho, sabe? Aqui estaria outro tamanho, sabe? Ela estaria mais larga. Essa aqui eu quero que ela seja mais estreitinha e mais altinha. Então dá pra fazer coisas, tá? Mas hoje a gente vai fazer esse tamanho aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho que ver o meu tamanho total, tá? Pode esquecer as abas, depois a gente faz as abas, não tem problema. Aí então eu preciso ver quanto é 10,5 mais 10,5, que vai dar 21, mais 4. Então eu preciso de 25. Então essa minha altura toda aqui tem 25 centímetros, né? Isso é tudo centímetro. E aqui de lado, eu preciso ver, ó, eu botei 4 mais 4 mais 10. Então eu tenho 10, 14 e 18. Então, eu tenho 18 centímetros de largurinha. Eu vou pensar que eu vou colocar mais 1 centímetro de aba ali, né? Então, no final eu vou ter 18, 19, 20. Então, a minha altura total mesmo é 20. Então, eu preciso de um quadrado tamanho 25 por 20. A gente vai partir daqui. E daí a gente vai fazendo as coisas do meio, tá? Isso, pensando, claro, em tu fazer o tamanho que tu precisa necessariamente, né? Aí, por isso que a gente faz essas contas todas. Então, vou deixar aqui no canto o nosso grande desenho com as nossas medidas e vamos pra cá, então. Vou pegar uma régua e uma lapiseira.
Então, como eu tinha dito, a gente precisa de 25 por 20. Como o nosso papel inteiro, ele tem 21 assim e quase 30 assim, eu vou fazer o 20 aqui. Então, eu vou contar ali, ó, do 0 até o 20. E aqui embaixo também, ó, do 0 até o 20. E vou juntar aqui, ó, a nossa marcação. Aí aqui eu já tenho marcado 20 centímetros. Agora a gente precisa fazer 25 assim. Então, venho aqui, 25, e aqui, 25. E aí a gente vai juntar aqui. Feito, ó, então essa parte aqui a gente vai ignorar e essa aqui também. A gente precisa desse quadrado aqui. Agora daqui a gente vai fazer essas subdivisões aqui. A gente precisa, ó, lá em cima eu tô contando de novo lá do 0, ó. A gente precisa de 1 centímetro para nossa aba. Depois a gente precisa de 4 centímetros para nossa lateral. Depois a gente precisa de 10 centímetros para nossa parte da frente. E aí aqui, ó, 4 centímetros e vai sobrar uma para nossa aba. E a gente vai repetir essa conta aqui embaixo também, ó. A gente vai botar 1, depois no 5, 15 e 19. Né? Que é a mesma marcação que a gente fez lá em cima. E aí junta tudo também. Feito? Agora a gente precisa marcar a nossa lateral. Eu tinha posto 10,5 de altura, 4 de base e mais 10,5, né? Então aqui a gente vai contar, ó, aqui no canto. 10,5, depois 4. E aqui a gente confere, ó, se tem 10,5, tem 10,5. Aí repetimos a mesma coisa aqui em cima. 10,5, opa, 10,5, marquei lá no 10 errado, 10,5, 4, e aqui confere 10,5. E aí a gente também junta tudo isso aqui. Ó, agora a gente vai pensar que aqui do lado a gente tem a nossa aba, lembra? A nossa aba. E aí essa parte aqui a gente não vai usar, essa aqui também não. E a gente vai fazer mais uma aba. Como eu te disse, a aba pode ser tanto desse lado aqui, quanto desse lado. Tanto faz. Então, eu vou colocar desse lado aqui. Porque a gente tem que escolher um lado, né? Então, eu vou colocar aqui, mas pode ser qualquer um, tá? E aí, essa parte aqui também a gente não vai usar. Certo? Agora, eu já vou vincar isso aqui antes de cortar, ó. Eu vou usar um palitinho de unha, mas tu poderia usar também a própria lapiseira assim, ó. Sem o grafite, que ele já vai marcar bem. E a gente vai marcar em todas essas partes aqui, ó, que a gente precisa vincar isso aqui. Ó, vou tirar que aqui a gente já fez a medida que precisa, né? Depois vocês me digam também, semana passada, o nosso vídeo de quinta foi assim também, com as explicações das medidas. Porque vocês estavam me perguntando muito essas explicações. Por isso que eu tô fazendo mais assim, mais bem explicadinho, assim, possível, tá? De por que são essas marcações. Porque eu só vinha pra vocês dizer, vamos fazer essa marcação aqui. E aí, acho que às vezes não ficava tão bem compreendido o porquê que é, né? Essas marcações. Aí vocês me avisem se vocês gostam. Sim, se a gente segue fazendo. Aqui, ó, inclusive, como é só uma aba, eu nem preciso marcar exatamente onde eu cortei, ó. Eu posso só fazer assim, ó, reto. Que vai dar certo também, ó. Mas aí tá, daí vocês me avisem dessas marcações aí. Pra eu saber se eu sigo fazendo assim pra vocês ou se vocês preferiam do outro jeito, sem marcação e tal, tá? Pra gente entrar num consenso. Vou terminar de cortar aqui e já volto com a outra parte pra gente fazer. Na verdade, eu já vou marcar isso aqui pra te mostrar uma coisa. Uma que tu não precisa fazer toda essa riscalhada que eu fiz, porque tu pode marcar mais fraco do que eu marquei pra não ficar aparecendo, tá? Eu sempre marco mais forte assim, pra poder ficar bem visível no vídeo o que a gente tá fazendo. Mas não precisa marcar tanto, porque daí quando tu fizer essas dobras aqui, não vai aparecer tanto assim, sabe? Essas marcações, apesar dela ficar dentro, quase não aparece, dá pra deixar mais bem acabadinho. E aqui, ó, eu vou usar uma cola branca. E tu pode usar qualquer cola que tu tenhas. Pode ser dupla face também, pode ser qualquer cola branca, vai funcionar. Ainda mais se tu usar papel craft, porque o papel craft, como ele é muito poroso, ele é um papel que ele acaba aceitando muito bem praticamente qualquer cola, sabe? Pelo menos todas as que eu já testei, ele adere muito bem, ele gruda muito bem, sabe? A gente só precisa apertar direito, né? Que eu não apertei direito aqui. E aí agora a gente vai colar essa parte aqui. Eu vou fazer essa colagem aqui primeiro, pra te mostrar
Porque a gente vai fazer... A gente podia parar aqui, né? Se tu quiser só uma embalagem assim, poderia parar por aqui. Mas a gente vai fazer um tsubirubi aqui, pra deixar ela mais bonitinha. E também pra tu ter mais opções, né? Tá, olha só. Fechei assim, né? Ela vira um grande quadradinho, que pode ser útil pra várias outras coisas também. A gente vai, agora, deixar ela apertadinha aqui pra cá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar isso aqui pra dentro. Tá vendo? Ó, eu vou ir apertando aqui dos lados. E vou juntar essa pontinha com essa pontinha aqui, ó. Certo? Ó, aqui. E aí, a gente vai apertando aos pouquinhos pra aqui pra dentro. Até mais ou menos aqui assim, ó. Mais ou menos aqui. Tu vai sentindo com o papel, tu vai apertando. E tu vai sentindo quando deu, sabe? Aqui, acho que já tá bom. Agora eu quero fazer uma partezinha aqui pra fechar isso aqui. Aí o que eu fiz? Eu fui lá e catei um arquivo dos membros que a gente tem aqui. Esse aqui é um arquivo de aniversário que a gente tem, que é uma caixinha, tá? Que vai isso aqui na volta também. Mas é uma caixinha de outro formato. Então eu quero também te mostrar que tu consegue usar outros arquivos, tá? Nesses modelinhos que a gente faz de quinta, pra inventar coisa diferente, caso tu precisa de alguma coisa mais específica que não tem aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou cortar isso aqui. Isso aqui eu imprimi em papel offset, 180 gramas. Mas, como eu disse também, tem a versão gratuita, tá? Então, caso tu não seja membro, tu podes usar a versão gratuita, que é um bolinho. Também tem esse Feliz Aniversário e também tem o fundo. É a mesma coisa, tá? Eu só peguei o dos membros, que eu já tava ali também olhando. Aí eu vou usar ele. E se tu não tiver impressora, tu podes comprar papel de scrapbook, que tem todos esses elementos, sabe? Pra tu poder fazer recorte e tal. Vai dar certo também. Então também não precisa te prender só esse aqui, né? Pode testar outras coisas. E aqui a gente vai cortar esse balãozinho. Tá, esses aqui a gente vai colar. Ah, dava até pra colar assim só também, né? Olha, faz um furaquinho aqui, ó. 2 buraquinhos. Cola isso aqui também já estaria bem bonito. Mas a gente vai fazer outra coisa aqui. Eu quero fazer uma cinta nisso aqui. Então, a gente precisa pensar assim, ó. Pra eu botar uma cinta aqui, se a nossa caixinha tem 10 centímetros, a gente pode fazer menor, né? Pra poder aparecer as bordas. Então, eu acho que eu vou fazer 7, ó. 7 desse tamanho. Então, a gente vai fazer 7 e eu já vou marcar aqui pra eu não esquecer que eu tô pensando em 7 centímetros, ó. Aqui. E aqui. Ah, na verdade, eu vou fazer aqui pro outro lado, porque eu acabei de perceber que aqui eu tenho borda da impressão, né? Então eu vou fugir da borda da impressão. Fazer pra cá. E aqui eu fiz meio que 1 milímetro pro lado, né? Olha ali. Deixa eu marcar de novo aqui, que eu acho que eu marquei errado. Ah, não, tá certo. Tá certo, tá certo. E agora, a gente precisa pensar que isso aqui vai vir aqui pela volta. Então, aqui eu quero que ele vá um pouquinho mais pra cima, né? Por exemplo, a gente pode pensar em 13 centímetros, tá vendo? Que ele vai ficar lá pra cima. Eu acho até que eu vou pensar... 14 eu consigo? 14. Não consigo. Na verdade, eu vou ter que fazer assim, ó. Eu vou ter que pensar que a minha base precisa ter... Como a gente tem 4 centímetros, a gente precisa ter um pouquinho mais. Então, eu preciso ter 4,1 aqui embaixo pra poder fechar. Porque se eu botar exatamente 4 centímetros, ele vai ficar muito apertado. Então, a gente vai contar 4,1, 4,2 vai, pra não ter problema. Então, a gente vai fazer uma conta. Vamos fazer uma conta. A gente tem aqui, ó, de altura dessa folha, 29,5, né? A gente precisa tirar 4 centímetros. Então, a gente vai ficar com 25,5. 25,5 divididos por 2 vai dar 12 com 25? Gente, eu sou ruim de conta, mas eu vou pensar em 12,5, porque vai dar certo. Porque daí eu vou fazer 12,5 mais 12,5 mais 4. E aí vai dar 25, 29. Vai dar menos do que o tamanho da folha, então tá tudo bem. Então a gente vai pensar nessas medidas, tá? Porque também não precisa ser bem exato, pra gente também não ficar enlouquecido aqui, né? Então aqui eu vou contar, ó, 12,5, 12,5 e aqui também 12,5. Agora desses 12,5 eu vou contar 4 centímetros, mas lembra que a gente precisa de 2 milímetros a mais, né? Então aqui eu vou marcar bem aqui, ó, no 4,2. Aqui. Se tu não conseguir contar os 2 milímetros, também não te apavora,
porque vai dar tudo certo, tá? Porque na hora de dobrar, tu ajusta e vai ficar tudo certo. E aqui também 12,5. Então a gente vira aqui e faz aqui. A gente também tem outra questão nisso, de eu ficar dizendo pra vocês, porque assim, a gente faz tudo meio que na hora aqui, né? Por isso que eu tô fazendo as contas, assim, mas também se ficar confuso, vocês me avisem. Que daí se ficar confuso, eu trago essas contas mais certinhas pra vocês. Mas é que é difícil, né? A gente faz as coisas muito no olhômetro, mas eu acho interessante também mostrar como é que é a ideia do olhômetro, sabe? Porque no final é assim, né? A gente tem que entender as coisas, eu acho. Aí entendendo as coisas vão ficando mais fáceis. Aí, ó, cortei aqui, aí vou cortar aquela outra parte aqui de cima também. E aqui a gente vai dobrar. Aqui e aqui. Ó, aí a gente tem a partinha pra colocar aqui, ó. Tchuc, e aí fechar. Ó, que bonitinho. Eu vou deixar aqui em cima mais arredondado, eu acho, ó. Vou botar assim e vou fazer um chubirubi aqui. Só pra não dizer que ficou, que ficou reto. E eu já vou cortar, ó. Eu vou usar um furador. Vou ver aqui mais ou menos, ó, uma parte perto. Ali embaixo da bolinha rosa, ó. Nessa altura, mais ou menos. Embaixo da bolinha rosa, mais ou menos aqui. Ficou meio torto meu coisa, mas vai dar tudo certo. Eu vou pegar uma dupla face e vou colar aqui embaixo. Porque daí a gente consegue colocar isso aqui, ó. Gruda e põe bem no meio, ó. Aqui. Vou apertar com a cola, só pra colar a dupla face ali. Já vai ficar certinho. Aí agora, essa parte aqui, a gente vai botar um cordãozinho. Eu vou usar esse aqui, que é verdinho. Esse aqui é um cordão encerado, tá? Mas tu pode usar qualquer cordão que tu tenhas também. Não precisa necessariamente ser esse. Aí tu coloca tua coisinha ali dentro. E a gente fecha aqui com um cordãozinho. Eu não botei a tag de nome. Gente, aqui, ó, eu tinha posto o nomezinho aqui. Aí esse aqui eu botei o nome usando Canva. Também tem vídeo aqui no canal mostrando como faz usando Canva, que é bem bom. Esse aqui eu vou cortar também. Furar, né? Aqui. E aí aqui a gente dá um lacinho, ó. Dá um primeiro lacinho assim. Aí junta aqui. E aqui a gente vai colar isso aqui pra ficar bonitinho agora, ó. Eu vou usar uma fita banana pra colar isso aqui, ó. Então eu vou cortar um pedacinho aqui fininho pra colar o Feliz Aniversário. Precisa ser mais fininho, né? E outro pra colar os balão. Ó, aí botar aqui. Opa, isso aqui ficou... Aí ficou... Exagerei no tamanho. Aqui. Vou botar aqui também. E aqui no Feliz Aniversário também. Nossa, esse aqui eu cortei com a pontinha da tesoura. Ficou todo bundaguendinho. Ó, aí eu vou botar o balãozinho aqui assim. E vou colocar o Feliz Aniversário aqui embaixo. Olha que amor que fica! Eu achei ele muito bonitinho. Viu, dá pra fazer coisas bem diferentes, assim, sabe? Com outros papéis, outros tipos de recorte. Dá pra ter várias ideias. Esse aqui eu fiz assim, com craft. E esse aqui, ó, eu tinha feito também usando um papel Color Plus. Que daí tu também pode testar outros papéis. E, ó, esse aqui eu fiz com 3 de tamanho embaixo, ó. Esse outro a gente fez com 4, tá vendo? Então, tipo, conforme tu for fazendo, ele vai mudando o que tu precisa, sabe? Então, conforme a tua necessidade, dá pra ir trocando. Não esqueçam de me dizer o que vocês estão achando da função das medidas, de estar explicando um pouquinho melhor, tá? Se vocês acham que é válido ou que não é válido, se ficar muito longo o vídeo, me contem, tá? Me deem os feedbacks de vocês, tá? E lembrando que esse arquivo aqui é disponível para os membros, tá? Vou deixar o link do vídeo aqui. Mas ele também tem arquivo gratuito, então se tu não é membro, tu consegue fazer a mesma coisa que a gente fez com o arquivo gratuito, que é bem parecido, só que é um bolinho no lugar do balão, tá? Lembrando que a gente usou papel offset 180 gramas, esse aqui é o papel craft 180 gramas e esse aqui é um papel Color Plus, tá?
Se eu não me engano, a cor dele é Nice. E aí o tamanho dele ficou aquele que a gente fez, né? 10 por 10,5 por 4 de largura. Esse aqui também é 10 por 10,5, só que tem 3 de largura, tá? E aí tu pode ir variando conforme tu precisar, certo? Não esquece de curtir o vídeo e de assinar o canal. Toda segunda-feira a gente tem Baixmonte e toda quinta-feira a gente tem Do It Yourself, como esses aqui, pra facilitar no teu dia a dia. E se tu chegou até aqui, comenta balãozinho, pra eu saber que tu chegou até aqui. Eu espero que tenha gostado e até a próxima.